O encontro no posto de gasolina. Eu estava preso atrás do balcão do posto de gasolina local à noite, com a chuva batendo nas janelas. O turno da noite nunca foi minha primeira escolha, mas era um pequeno preço a pagar pela renda extra. Eu estava acostumado com a quietude daquelas horas tardias. Na maioria das noites, era um trabalho tranquilo, com as pessoas da nossa cidade pequena normalmente trancadas em suas casas. Nessa noite, no entanto, algo estava diferente. O tempo parecia se arrastar, e eu me pegava olhando para fora da janela com mais frequência do que o habitual. Metade de mim esperava ver um carro parar nas bombas de gasolina, mas em vez disso, o que eu vi foi algo que me arrepiou. As luzes da rua lançavam sombras longas e distorcidas. A chuva batia no telhado do posto de gasolina, e o ocasional estrondo de trovão na distância acrescentava à atmosfera sinistra da noite. Eu me forcei a focar no meu trabalho. O murmúrio baixo da rádio fornecia uma distração bem-vinda das tarefas monótonas de organizar as prateleiras de salgadinhos e verificar as câmeras de segurança em busca de qualquer sinal de atividade. Enquanto assistia à última hora do meu turno, algo inesperado aconteceu. Uma batida na porta ecológica ou na loja, e quando a porta se abriu, um homem entrou. Ele usava um capuz puxado para baixo, quase escondendo seu rosto. Sua roupa estava encharcada de chuva, e ele se movia com um passo cauteloso, quase hesitante. Gotas de chuva pingavam dele enquanto ele se aproximava. Ofereci minha saudação habitual, mas o homem não respondeu. Seus olhos examinaram a loja como se estivessem procurando por algo ou alguém. Sua expressão era frenética, com olhos arregalados. Algo estava claramente errado. Ele então se fixou na porta dos fundos da loja, olhando como se algo estivesse acontecendo. Sem dizer uma palavra, ele correu em direção à porta dos fundos e desapareceu pelo corredor. Eu o segui instintivamente, entrando no escritório. O som da campainha acima da entrada soou novamente, anunciando a chegada de 2 policiais. Eles entraram com as armas apontadas, tensos e prontos para a ação. Apontei na direção do escritório e expliquei que o homem havia acabado de passar por ali. Os policiais, com suas armas em punho, se aproximaram do escritório com cautela, gritando para que o homem se revelasse. Vasculharam cada canto da sala, mas o homem havia desaparecido. Voltaram a mim, visivelmente perplexos. Eles perguntaram se havia outra saída, e eu garanti que não havia. Enquanto esperávamos pela investigação da segurança, um estrondo ecológico ou pela loja, fazendo com que todos nós pulássemos. Nos viramos para ver o homem caído no chão do corredor. Ele tinha caído do teto, onde estava escondido. Os policiais agiram rapidamente, prendendo o homem e algemando-o. Foi uma cena caótica, mas eles lidaram com isso com a experiência de profissionais treinados. Quando eles levaram o homem embora, eu não pude evitar uma risada nervosa. No entanto, minha sensação de rompimento foi efêmera. Assim que cheguei em casa e liguei a TV, uma notícia arrepiante começou a ser transmitida. Era a história de um homem que invadiu 2 casas naquela noite, matando os moradores enquanto dormiam. A imagem que apareceu na tela me fez gelar. Era o mesmo homem que poucas horas antes estava rastejando pelo teto do posto de gasolina. Percebi o quão perto estive de um destino sombrio e arrepiante naquela noite. As paredes escuras, como a alma de um motorista de caminhão de longa distância, o turno da noite era meu domínio. A estrada aberta, esticando-se diante de mim como uma interminável fita preta, iluminada apenas pelo brilho claro dos meus iluminados e o suave zumbido do motor do meu equipamento. Era uma existência solitária com o que eu tinha me acostumado ao longo dos anos. Os faróis do caminhão cortavam a escuridão, revelando vislumbres fugazes da floresta que me cercavam. Sempre encontrei uma beleza estranha na tranquilidade da noite. As estradas estavam vazias enquanto o mundo dormia e eu viajava. A rádio estalou a vida com uma estática voz incluída, quebrando o silêncio. Era o despacho, me atribuindo uma nova rota que me levaria por um trecho remoto das estradas. Uma sensação desconfortável se instalou na boca do estômago.
O despacho nunca tinha mudado minha rota antes. Nesse momento, meu dever designado, e eu dirigi meu caminhão na estrada deserta. Enquanto eu me aventurava mais profundamente na noite, uma quietude macabra pairava no ar, como de costume. A conversa no rádio havia cessado, e eu não conseguia afastar a sensação de desconforto que tinha se instalado sobre mim. A estrada à frente parecia se estender infinitamente, com sinais de trânsito ocasionais sendo os únicos indicadores de que eu ainda estava avançando. No entanto, algo se materializou do nada. Uma figura escura e disforme apareceu na beira da estrada, parecendo ser um carona, pensei. No entanto, algo sobre sua silhueta parecia distorcido e errado. Eu hesitei por um momento, meu pé emparelhando sobre o pedal do freio. Mas uma curiosidade superou meu receio, e eu parei. O estranho se mudou do táxi. Sua aparência estava oculta pelas sombras, mas eu podia sentir a escuridão emanando dele. Sem uma palavra, eles escalaram no banco do passageiro e continuaram minha jornada. Enquanto dirigíamos em silêncio, uma sensação de paz tomou conta de mim. O fedor do estranho era insuportável e parecia penetrar cada fenda da cabine. Meus olhos estavam fixos neles, mas eles encontraram um enigma, envolto em seu capuz puxado para baixo para obscurecer suas feições. Eles olharam para baixo e os minutos se estendiam, cada um carregado com um peso opressivo que eu não consigo explicar. A atmosfera dentro da cabine havia mudado, como se o ar em si tivesse ficado mais denso, carregado com a presença maligna do estranho. Eu lancei outro olhar furtivo na direção deles, esperando por algum sinal ou pista. Mas a figura encapuzada, escondida, imóvel. De repente, uma voz estalou pelo rádio, e eu dei um salto na minha cadeira. Era o despacho, mas a mensagem deles estava distorcida e ininteligível. O pânico tomou conta de mim quando percebeu que tinha perdido todo o contato com o mundo exterior. Era apenas eu e o passageiro enigmático agora, atravessando a noite. Eu não conseguia aguentar mais, principalmente saber quem era esse estranho e o que eles queriam. Com mãos trêmulas, estendi a mão e toquei seu ombro, virando-os para me encarar. Foi então que eu descobri que havia cometido um erro terrível. Isso não era um passageiro comum. Era algo muito mais sinistro e aterrorizante. Seu rosto era uma máscara grotesca de decadência. Seus olhos ocos e desprovidos de emoção encontraram os meus na penumbra, e um sorriso diabólico esticou seus lábios apodrecidos. Recuei horrorizado, cada nervo do meu corpo atraído para que eu puxei o freio de emergência e me livrasse desse pesadelo. Mas era tarde demais. A mão do estranho atirou, fria e úmida, envolvendo meu volante com uma força que desafiava sua forma doentia. Enquanto a floresta se fechava ao meu redor, percebi que havia coletado mais do que apenas uma carona nessa estrada abandonada. Inadvertidamente, contei algo malévolo no meu táxi, e agora era tarde demais para escapar de suas garras. A noite havia feito outra vítima, e eu era a próxima, preso em um pesadelo sem fim. O turno da noite na enfermaria psiquiátrica nunca foi minha primeira escolha. Mas financeira, a necessidade não me deu outra opção. Zumbido suave das luzes fluorescentes, zumbido acima, enquanto eu fazia minhas rondas. Eu fiz não quero estar aqui nesta noite porque a lua estava cheia, e coisas estranhas parecem acontecer quando a lua está cheia. Além disso, uma tempestade de chuva e trovão e relâmpagos rugiram lá fora. A tempestade uivou como um espírito atormentado, sacudiu as janelas tentando arrombar e chorei torrentes de chuva contra o dói. As rajadas esporádicas de relâmpagos iluminou os arredores em eerie flashes, lançando sombras grotescas que dancei ao longo das paredes. Eu não pude evitar, mas sinto um arrepio de desconforto quando me virei por um corredor mal iluminado. A tempestade lá fora espelhava a turbulência ecoando dos quartos que vivem no corredor, e eu encontrei-me ansiando por qualquer desculpa para evite estar aqui durante tal noite tumultuada. Meus deveres principalmente girava em torno de verificar e cuidar AOS pacientes que estavam confinados. Suas camas, seus pulsos,
Presos por restrições para impedi-los de vagando pelos corredores, era necessário medida, mas pesou muito na minha consciência. A enfermaria mal iluminada parecia uma prisão, e o paciente chorava angustiado ecoou pela noite tempestuosa um paciente em particular, o senho. Jacobs era uma fonte constante de preocupação. Ele era alto homem magro com olhos selvagens e penetrantes que parecia ver as profundezas do invisível. Me aproximei de sua cama com cautela, à luz do teto, lançando sombras misteriosas em sua forma emaciada. Boa noite, senhor. Jacobs, eu o cumprimentei. Suavemente minha voz apenas um sussurro no opressivo silêncio. Ele respondeu com um arrepio sorriso, revelando uma fileira de irregulares dentes amarelados. Seus olhos arregalados, nunca deixei o meu, e não pude deixar de tremer sob seu olhar, enquanto eu verificava seu restringe. A sensação de estar sendo observado intensificou. Eu não conseguia me livrar da sensação de que havia algo à espreita, um pouco além da periferia do meu pensamento. Visualizar os pacientes em leitos próximos, murmurou palavras incoerentes, acrescentando a sensação de desconforto que pairava no ar. Horas se passaram em uma lentidão agonizante, relógios correndo, servindo como um implacável lembrete da noite sem fim. Os nervos estavam à flor da pele e eu ansiava pela primeira luz do amanhecer. Mas como a noite aprofundou uma sensação de pavor instalada em meu peito, foi durante uma das minhas rotinas. Verifica-no, Senhor. Jacobs, se eu senti um resfriado, mão ossuda perto do meu pulso, eu congelei, meu coração batia forte quando me virei para encarar seu aperto. Era surpreendentemente forte e seu sorriso se alargou mais malévolo. Junte-se a nós. Ele resmungou a voz baixo, profundo e crepitante. Antes que eu pudesse reagir, sua outra mão disparou agarrando minha garganta com um aperto vice-like. Pânico surgiu através de mim quando fui puxado para baixo para sua cama, lutando para se libertar seu poder de ferro. Naquele momento terrível, toda a ala parecia explodir em caos. Outros pacientes, seus rostos contorcidos em loucura, gritou e riram loucamente. Eles apontaram ossudos dedos para mim e olhou para mim com olhos vazios, desprovidos de sanidade. Vozes misturadas em uma sinfonia estridente. Da loucura abafando meu desespero, gritos de socorro. Eu engasguei e chiei, visão ficando turva à medida que o Senhor. Jacob segura minha garganta, apertou meus dedos, arranharam sua mão esquelética, minhas unhas cavando sua pele de papel. Mas o perturbado paciência não prestou atenção à minha situação perdida em seu próprio pesadelo. Vá para o quarto, girou em torno de mim um turbilhão de insanidade e desespero. Senti uma pressão enlouquecedora construindo em meu peito e terror. Ameaçou me consumir inteiramente. Cada passar de segundo pareceu uma eternidade, e parecia que ninguém conseguia ouvir meus apelos agonizantes pela salvação. Como a escuridão fechou-se num instinto de sobrevivência, surgiu através de mim, convocando cada grama de força que eu usei para me libertar das garras do Senhor. Jacob caindo no chão frio e implacável, a loucura continuou ao meu redor. Risadas estrondosas explodiram lá fora, mas eu tinha escapado das garras de uma alma malévola, abalada profundamente naquela noite. Meu turno me trouxe coragem para enfrentar um terror além. Compreenda o sussurro arrepiante do Senhor. O convite de Jacob e os gritos dos pacientes atormentados ao redor brilharam uma luz sobre o que habita nas profundezas dos renegados, poucos que chamam este lugar de lar. Vazio por seus anos de maus tratos, a tempestade liberou mais do que chuva e relâmpagos esta noite, um lembrete dos atos obscuros que se escondeu dentro do Senhor Jacob.